Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 33. Leremos inicialmente a partir do versículo 20. Isaías 33, a partir do versículo 20. E diz assim a poderosa palavra de Deus: Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali, o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei. Ele nos salvará. As tuas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme o seu mastro, e nem desfraldar a vela. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos dividirão a presa, e morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Amém? Só até aí, pode se assentar. Queridos, nós estamos em vias de eleições municipais por todo o nosso país. Já na próxima semana, conforme comentado aqui anteriormente. Essa semana nós tivemos lá nos Estados Unidos da América as eleições para presidente, e algo que eu tenho notado muito, observado bastante, é que muitos de nós estamos um pouco mais politizados do que anos atrás, conversando mais um pouco sobre política, não apenas nos lamentando, reclamando do que o governo deixa de fazer de bom, mas temos conversado a respeito, por exemplo, daquilo que os nossos supremos tribunais têm feito, como tem sido a postura deles. Nós temos conversado, falado bastante sobre o que aqueles que trabalham no legislativo têm feito. E o executivo nem se fala. Nós sempre falamos a respeito do prefeito, a respeito dos governadores, dos presidentes, do nosso presidente. O fato é que nós aqui no nosso estado temos sido envergonhados muito por conta de nossos políticos, do governo executivo especificamente, só olha a retrospectiva dos nossos governadores, mas eu observo que nós estamos mais politizados, temos falado muito mais sobre política, só que ao mesmo tempo, isso não é ruim, isso é bom, mas ao mesmo tempo em que nós estamos mais politizados, querendo até discutir as eleições nos Estados Unidos, e eu não estou dizendo que não devemos acompanhar, mas, ao mesmo tempo que nós estamos mais politizados, muitas vezes eu tenho percebido que até nós, servos de Deus, temos depositado a nossa esperança de salvação em quem? Nos políticos. Nós temos depositado a esperança de dias melhores, de um bom futuro, e devemos pensar no bom futuro. Devemos prospectar um bom futuro, mas não o bom futuro que muitas vezes nós temos pensado, mas o bom futuro que você e eu devemos ter expectativa é do bom futuro na eternidade com o Senhor. E a nossa expectativa é de que, se nós votarmos em bons políticos, vai reverter toda essa situação, o quadro apocalíptico que se aproxima, melhor, já chegou, né? Que se intensifica cada vez mais. Isso vai passar, irmãos, pelo amor de Deus. O Senhor Jesus está às portas. Esse mundo vai de mal a pior. E não importa que posição política que você e eu tenhamos, não importa o executivo, não importa o legislativo, não importa entre aspas, terrivelmente evangélico no STF, nada, irmãos, nada vai impedir da vontade de Deus acontecer, já está profetizado. Essa expectativa de bom futuro que nós muitas vezes colocamos neles, nós deveríamos colocar no Senhor. Versículo 22, irmãos. Aqui no Brasil,
Por que isso me chama muito a atenção? Porque aqui no nosso país, me chamou, nós temos essa separação de poderes, os chamados 3 poderes do governo: o legislativo, o judiciário e o executivo. Essa separação de poderes, ela foi tratada por alguns filósofos na Idade Antiga, com uma grande contribuição de Aristóteles, como pioneiro. Então, a primeira vez que isso começou a ser tratado sobre os 3 poderes, começou com Aristóteles na sua obra A Política, onde ali ele defendia 3 órgãos separados a quem cabiam as decisões do Estado. Era o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. Na Idade Moderna, esse tema começou a tomar mais as feições daquilo que nós enxergamos hoje em dia, na nossa época. John Locke, na sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele defendia 4 funções e 2 órgãos de poder: o parlamento e o rei, os 2 poderes, o legislativo, o poder legislativo e o rei. No legislativo, com a função de legislar e superior aos demais. O rei, com a função executiva, a função federativa, que tratava das questões internacionais, do relacionamento externo, e também com a função de fazer o bem público, só que sem se subordinar às regras. Ou seja, é como se fosse o nosso governo na época de pandemia. Poderia tomar as decisões de contratação sem se submeter às regras oficiais, é mais ou menos isso. Agora, com Montesquieu, veio a tese clássica dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Na Inglaterra e em vários países parlamentares, existe uma menor diferença entre legislativo e executivo. Então, no sistema parlamentarista, o legislativo ele tem quase, muitas vezes, o mesmo poder do que o executivo. Na Venezuela, sob a Carta Bolivariana de 1999, eram 5 poderes. Além dos 3 conhecidos, você tinha o poder do cidadão e o eleitoral. Aqui no Brasil, com a Constituição de 1891, além dos 3 conhecidos, existia o 4º poder, que era o poder moderador. E aqui no Brasil, hoje, como é que tem funcionado no Brasil hoje? Você sabe, o legislativo produzindo e fiscalizando as leis, o judiciário interpretando as leis, julgando casos, o direito concreto, pacificando a sociedade na resolução de conflitos, e o executivo aplicando a lei, atendendo às necessidades da população, como infraestrutura, saúde, educação, cultura. Só que, o que acontece? Esses 3 poderes, eles acabam tendo acaba sendo contrapeso para o outro. É por isso que, por exemplo, no início do ano, com essa crise sanitária, os governadores e prefeitos decretavam algo, restrições diversas. O nosso presidente, quando eu falo nosso presidente, tem gente que não gosta disso, mas eu sou cidadão brasileiro, eu moro aqui no Brasil, então o presidente da República é o presidente da República, ele é o meu presidente, ele não é o meu senhor, ele não é o meu salvador, mas é o meu presidente, como aqui eu tenho prefeito, como tenho governador, e assim vai. Só que a gente se chocou em ver que o presidente dava uma ordem, e para desfazer as ordens dos prefeitos e governadores, e veio um outro órgão para dizer: não, eu decido que quem vai poder fazer são os prefeitos e governadores. E nós ficamos chocados, porque esse poder, a nossa Suprema Corte, a STF, estava mandando mais do que o presidente. E aí, irmãos, dá para confiar nesses 3 poderes? Esses 3 poderes podem ser a nossa salvação, onde, na verdade, os 3 não têm liberdade de agir, ainda que tivessem, eles não podem nos salvar. Nós temos o presidente com poder executivo, por exemplo, só que ele sofre a restrição dos outros 2 poderes. Por exemplo, o Congresso legislativo, o nosso legislativo, pode votar impeachment. Nós vimos isso da nossa presidente anterior, ela sofreu impeachment e a coisa começou lá pelo Congresso, e ele pode também derrubar vetos presidenciais. Existem leis para serem votadas, são votadas.
O presidente chega e fala, não, eu veto essa lei. Essas leis não valem. O Congresso pode derrubar o veto do presidente. E fica essa bagunça que a gente vê. O Congresso, ele também sofre ação... o presidente sofre ação também do Judiciário. Porque o Judiciário, a Suprema Corte, pode declarar os atos presidenciais atos inconstitucionais. É quando o Supremo declara, não, isso que o presidente está resolvendo é ato inconstitucional, não pode. É permitida essa bagunça toda. Mas também o presidente interfere nos outros poderes. O presidente pode, por exemplo, votar leis, ele pode indicar juízes para a Suprema Corte, ele pode conceder indultos. O juízo decide que aquele preso tem determinada pena. Ainda existe, mas está sofrendo algumas alterações, o indulto de Natal, onde o presidente, numa canetada, poderia liberar diversos presos, que passaram pelo juízo e foram condenados. E existe a interferência também do Judiciário no Congresso, que pode declarar as leis inconstitucionais. E também pode haver a interferência do Congresso no Judiciário, analisando as indicações para a Suprema Corte. Toda vez que é indicado alguém para assumir a Suprema Corte, passa por uma sabatina no Senado, por exemplo, no Congresso. É um mandando no outro, irmãos. É por isso que é essa bagunça que a gente fica perdido. Como pode? O presidente não manda nesse país. Não manda, irmãos. Mas aquele legislador que eu votei, seja municipal, estadual, federal, e as leis, não adianta, irmãos. Mas eu sei que aqueles homens ali, homens ilibados, homens capazes, juízes, nas Supremas Cortes, esses homens vão poder julgar ali retamente. Não vão, irmãos. Eles não servem ao Deus vivo. Vocês estão entendendo? A nossa salvação, ela não pode vir daí, irmãos. Essa separação de poderes, por que existe isso? É porque seria uma forma de descentralizar o poder e evitar abusos, para que, entre aspas, o executivo não se exceda, para que o legislativo não se exceda e para que o judiciário não se exceda. Só que os poderes do governo humano não podem nos salvar, irmãos. A nossa expectativa de salvação, a nossa expectativa de bom futuro não está na política, queridos, em nome do Senhor Jesus. E é interessante a palavra de Deus nos dizer isso aqui no versículo 22, porque o Senhor é o nosso juiz. Ou seja, quem é o nosso judiciário? É o Senhor. Está na Bíblia, irmãos. O Senhor é o nosso legislador. Quem é o nosso legislativo? É o Senhor, irmãos. O Senhor é o nosso rei. Quem é o nosso executivo, irmãos? É o Senhor. Por quê? Ele nos salvará, irmãos. A nossa salvação não está na política. A nossa salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que verteu o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ressuscitou, vivo está para sempre, e breve voltará para buscar a sua igreja. Amém?